Evolução. Dos tipos de chumbo aos linotipos, as máquinas de composição a quente, das máquinas de escrever aos computadores e das fotos em clichês, aquele material em zinco, às fotos digitais. O Jornal do Porto foi se evoluindo graças à grande modernização do Parque Gráfico da Gráfica São Paulo, a editora do jornal, que em agosto de 1989 começou a dar os primeiros passos rumo ao sistema de impressão offset. Em 1997 trocou suas velhas impressoras tipográficas e passou definitivamente para o sistema offset, tornando mais ágil a editoração com a utilização de computadores e com maior qualidade de impressão, sendo pioneiro em Porto Ferreira, impresso regularmente em cores. Estamos aqui, eu, nosso secretário Rodrigo Lousada, o Beto Dinete, assessor do deputado estadual Roquinho Barbieri, e a vereadora Ludo Cachorro Quente, visitando a obra da rotatória entre as avenidas Ângelo Ramos, Rudolf Streit e Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás. Um investimento de mais de R$1 milhão para resolver um problema de mobilidade urbana que era muito latente na nossa cidade, as pessoas reclamavam, e só foi conquistado através do apoio do deputado estadual Roquinho Barbieri, com 600 mil do governo do estado, e também aí o apoio da nossa querida vereadora Ludo Cachorro Quente junto a essa demanda. O restante do recurso foi recurso próprio do município. Então, dinheiro do imposto que os ferreirenses pagam sendo investido a favor de resolver problemas de interesse do ferreirense. A obra está caminhando muito bem, nós temos a expectativa de entregar esse importante investimento até o aniversário da cidade em 29 de julho. E vocês que passam aqui por todo dia estão sofrendo aí a dor de cabeça de desviar um pouco o trânsito, mas não se faz omelete sem quebrar ovos, então vocês sabem que o resultado é positivo. 3 senadores se reuniram com representantes do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ. Fernando Bezerra Coelho, Davi Alcolumbre e Jean Paul Prates trataram principalmente do projeto que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, já aprovado na Câmara dos Deputados e que deve ser votado pelo plenário nos próximos dias. Hoje a gente teve a oportunidade de poder avaliar cada uma das sugestões. Foram 7 sugestões encaminhadas pelos estados e dessas 7 sugestões nós acreditamos que é possível avançar em pelo menos 4 dessas sugestões, que tem muito mais a ver com a forma em relação a eventuais dispositivos que foram colocados no texto aprovado pela Câmara e também preocupações que possam evitar a judicialização. Certamente vou manter informado o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira, para que a gente possa, se possível, até terça-feira, caso esse clima de compreensão, de colaboração possa continuar entre todas as partes envolvidas, é possível que a gente tenha condições de apreciar o nosso relatório, a nossa proposta, entre terça e quarta-feira da próxima semana. O PLP 18 não adianta ele sair somente da cabeça de Estado ou do Senado, porque vai voltar para a Câmara. Então esse acordo tem que ser feito também passando pela Câmara Federal. Por isso que o presidente Arthur Lira não só estava hoje de manhã, como também estará acompanhando de perto, com representantes da Câmara, as possíveis sugestões que estão ocorrendo no PLP. Pela manhã, o presidente do Senado participou de uma audiência de conciliação entre a União e os estados no Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre a reunião no plenário. E o objetivo, encabeçado pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. André Mendonça, é justamente para que, nesse aparente conflito federativo entre Estados e União, se possa ter uma solução que seja consensada. Afinal de contas, eu disse que o objetivo comum
é resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil para atender os consumidores, para atender a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que essa é a intenção da União e do governo federal, essa é a intenção também dos estados da federação e inclusive dos governadores do estado. Então foi dado um passo inicial numa possibilidade de composição geral, encabeçada, repito, pelo relator, ministro André Mendonça. Jean Paul Prats disse que até o dia 14 de junho serão concluídos entendimentos sobre a monofasia, uma alíquota única de ICMS em uma só fase na produção dos combustíveis. A reunião com o ministro André Mendonça foi muito positiva, porque o presidente da Câmara esteve presente, o presidente Rodrigo Pacheco também estiveram lá, os dois, então resultou justamente num prazo, se não me engano, para dia 16, se chegar a ou 14 é melhor, exatamente, 14 de junho, para se chegar a finalizar a regulação e todo o funcionamento da monofasia. Então, imposto único, alíquota única por produto, que é o que nós tínhamos lá no PLP 11 e no outro projeto que nós relatamos. Foi criada na Bélgica uma força-tarefa internacional para combater a violência sexual e a pornografia infantil na internet. O Brasil é o único país sul-americano a fazer parte deste grupo, que também conta com outras nações, como os Estados Unidos. Os órgãos de segurança desses países vão trabalhar em contato direto com a Interpol e empresas de tecnologia para localizar as redes que produzem e divulgam esse tipo de conteúdo virtual. É um mal que assola todo o planeta, mas certamente nós estamos no caminho certo. Nós podemos ver de perto que isoladamente a gente não vai conseguir avançar. Precisamos da sociedade civil, dos governos, das grandes empresas de tecnologia. O Brasil, compondo uma grande força-tarefa, junto com esse grupo seleto de países, União Africana, União Europeia, é uma força-tarefa que vai liderar a resposta global para o enfrentamento a toda forma de violência sexual contra as crianças e adolescentes no meio virtual, na internet. E o Brasil vai participar no ano que vem de uma avaliação internacional de ensino. É o TIMSS, que testa o desempenho de alunos de 64 países nas áreas das ciências exatas. A meta é utilizar os resultados para direcionar políticas públicas. Não se pode resolver um problema sem conhecer todo o contexto. Seguindo essa premissa, o Ministério da Educação aderiu ao TIMSS, Exame Internacional de Conhecimento, que testa a habilidade em matemática e ciência de alunos das 4ª e 8ª séries do ensino básico. O Brasil se junta a outros 64 países. Tais informações, se bem interpretadas, podem balizar tanto a elaboração de novas políticas quanto o aprimoramento das já existentes. O governo federal quer descobrir até que ponto a pandemia afetou o aprendizado dos estudantes brasileiros. Para o ministro Vitor Godoy, a adesão do país a mais uma avaliação internacional agrega valor ao diagnóstico educacional e auxilia no direcionamento das decisões a serem tomadas. Não só a gente vai poder avaliar o percurso acadêmico e profissional, mas também o próprio desenvolvimento sociocognitivo. Certamente,
essa adesão ela também entra num momento muito importante da educação, que visa a recuperação das aprendizagens perdidas durante o processo da pandemia. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a proposta que destina 1% da arrecadação do imposto COFINS, incidente sobre operações com tabaco e bebidas alcoólicas, para o Fundo Nacional Antidrogas. Aquele que consome bebida alcoólica e consome tabaco, portanto droga, mais droga lícita, que um pouquinho, 1% apenas, possa financiar essa política de combate à droga. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe sigilo processual nos casos de crimes praticados contra a administração pública. Quando um político, quando um agente público, quando um servidor público comete um crime contra dinheiro público, rouba dinheiro público, recebe propina, dá uma vantagem indevida, recebe uma vantagem indevida, esse processo precisa correr 100% publicamente, não pode correr em sigilo. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma mudança na Lei de Política Agrícola, que é de 1991, para incluir incentivos fiscais à aquisição de equipamentos para a produção de energias renováveis. A lei é de 91. Ela precisa ser, portanto, atualizada. E essa atualização vem nessa direção, para que nós garantamos agora energias limpas, energia eólica, de biomassa, tudo para facilitar a geração de energia em todos os cantos do Brasil, dando prioridade justamente para a agricultura familiar. Também aprovada pela CCJ e já encaminhada ao plenário da Câmara, está a proposta que endurece as penas para o roubo ou furto de fios de telecomunicações e energia elétrica. Hoje o Brasil é vítima de verdadeiras quadrilhas que furtam e roubam cabos de energia e de comunicação, deixando cidades, comunidades isoladas ou até mesmo sitiadas, como aconteceu no Paraná. E não é um furto comum, que hoje tem uma sanção, uma pena branda, que não alcança o prejuízo dado à sociedade. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou a proibição de exercício de atividade profissional vinculada à criança ou adolescente para condenados pela prática de crime contra a dignidade sexual dessas pessoas. É muito comum e frequente, infelizmente, que essas pessoas voltem a praticar os mesmos crimes, voltem a abusar sexualmente, voltem a violentar crianças. Então, nós precisamos fechar as brechas. A Comissão de Educação aprovou a proposta que institui a política de atenção integral às vítimas e familiares de vítimas da pandemia da Covid-19. Um dos pilares da política diz respeito aos prejuízos na área educacional. A gente está falando de várias consequências. Foram 2 anos de escolas fechadas, um grande aumento na evasão escolar, uma perda de aprendizagem que foi se acumulando. E nesse período, infelizmente, a gente não pode contar com o MEC dando diretrizes, dizendo aos secretários estaduais e municipais como poderiam enfrentar essa crise. Cidadão que vê, cidadão que enxerga, cidadão que ouve, cidadão que agrega, cidadão que fala e que participa, conhece os seus direitos e os reivindica, cidadão que vê, cidadão... Em vigor desde 2012, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito à informação garantido pela Constituição. Ela obriga os órgãos públicos a considerarem a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Ou seja, é ela que garante que você, cidadão, possa ter acesso a dados referentes à administração pública, seja da União, dos estados ou dos municípios. Em outras palavras, ela garante a você o direito de saber, por exemplo, o que está sendo feito com os investimentos públicos provenientes dos impostos que você paga. Graças a essa lei, você pode entrar em contato com os serviços de administração pública da sua cidade, do seu estado e de todo o país, e exigir desses órgãos as explicações que julgar necessárias sobre questões de interesse coletivo ou pessoal, envolvendo órgãos da administração e até entidades privadas que prestam serviços para o Estado.
Na prática, o acesso a essa informação se dá através do Portal da Transparência dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. Acessando o portal da Câmara, você pode verificar informações sobre atividades e funcionamentos da Casa, a frequência do seu deputado, os projetos por ele apresentados, além de outros dados relevantes sobre a atuação de cada parlamentar. Pedidos de informação podem ser feitos pelo Disque Câmara, pelo Fale Conosco no portal da Câmara e presencialmente, no balcão de serviço de informação ao cidadão. O atendimento a todos os pedidos é coordenado pelo Centro de Documentação e Informação da Casa, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão. A Casa deverá apresentar resposta ao solicitante em até 20 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 10 dias, se necessário. A Secretaria da Transparência é responsável por supervisionar o cumprimento da lei e também por promover e fomentar a cultura da transparência na Câmara e na sociedade, realizando projetos como Cidadão que Vê, eventos sobre a temática e outras ações. Faça sua parte como cidadão e cobre os órgãos da administração pública. É um direito seu. Para mais informações sobre a lei, acesse a Cartilha do Cidadão que a Câmara dos Deputados preparou para você. Cidadão que vê, cidadão que enxerga, cidadão que ouve, cidadão que agrega, cidadão que fala e que participa, conhece os seus direitos e os reivindica, cidadão que vê, cidadão... Evolução. Dos tipos de chumbo aos linotipos, as máquinas de composição a quente, das máquinas de escrever aos computadores e das fotos em clichês, aquele material em zinco, às fotos digitais. O Jornal do Porto foi se evoluindo graças à grande modernização do Parque Gráfico da Gráfica São Paulo, a editora do jornal, que em agosto de 1989 começou a dar os primeiros passos rumo ao sistema de impressão offset. Em 1997 trocou suas velhas impressoras tipográficas e passou definitivamente para o sistema offset, tornando mais ágil a editoração com a utilização de computadores e com maior qualidade de impressão, sendo pioneiro em Porto Ferreira, impresso regularmente em cores.